Olá a todos, né? Estou aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alan Kennedy, professor e funcionário público, né, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Sou bacharel licenciado em filosofia e atualmente tenho duas pós-graduação, uma em metodologia de ensino e a outra em gestão escolar. E atualmente eu sou pesquisador e estudante de psicanálise, né? É, Como todos vocês sabem, nós estamos passando por um processo de isolamento social e por esse motivo a modalidade de ensino tem sido à distância, né? Começou nessa semana e o governo disponibilizou para os alunos um plano de ensino tutorado, onde tem uma série de textos e atividades, cada uma correspondendo a uma semana, e essas atividades deverão ser feitas pelos alunos, estudados, né? E nós, professores, temos o dever de orientá-los e passar algumas atividades, algumas formas diferentes para estar dando esse suporte para eles, né? Em uma espécie de teletrabalho. Lembrando que na Rede Minas, pela manhã, está passando, né, uma série de programações explicando as matérias. Entretanto, elas, em alguns aspectos, elas não seguiram, né, o PET e não há possibilidade de passar tudo de todas as disciplinas. Por esse motivo, né, se vê necessário, eu vi como necessidade estar trabalhando de forma paralela, através de vídeos, através de um podcast que, junto com outros colegas meus, nós estamos desenvolvendo, né, para tentar fazer também que seja de forma mais leve, já que os alunos não terão esse contato direto conosco, então a gente está tentando fazer de forma mais tranquila para que eles possam desenvolver. Lembrando que o podcast, né, eu já falei no último vídeo, não sei se todos assistiram, porque agora a proposta é temática do terceiro ano e da outra foi do segundo, mas o podcast que nós criamos se chama Plano B Podcast, né, justamente como alternativa de Plano B diante dessa quarentena, Plano B para o PET, e aí nós estamos desenvolvendo essa série de atividades. E nós já gravamos 3, né, programas, um sobre o segundo ano mito e filosofia, surgimento da filosofia, um sobre instituições sociais para o primeiro ano e um sobre sociologia do trabalho para o terceiro ano. A gente não gravou ainda a matéria da filosofia da primeira semana, que é moral e ética, na verdade vai falar sobre Sêneca. E então provavelmente nos próximos dias a gente vai estar postando, né, antes que chegue a segunda semana, esse tema, para que seja também como uma base. Então eu vou estar trabalhando alguns aspectos aqui, provavelmente no podcast eu devo explorar outros aspectos para não ficar muito igual. Mas assim, um vai servir de suporte para o outro. Aqui vai ser uma coisa mais técnica, mais sistemática, e no podcast a gente vai tentar fazer de forma mais descontraída. O PET ele vai pedir para trabalhar, ele vai trabalhar justamente com o conceito que o cinema apresenta, né? Vai falar sobre a questão social, dos valores de modo geral. Para a segunda semana ele começa a falar um pouco mais específico a respeito de tudo da moral. Mas eu achei interessante, antes da gente entrar na temática do PET, falar um pouco sobre moral e ética, tá? Então por isso que eu coloquei moral e ética parte 1. E aí no próximo vídeo que eu gravar semana que vem, se tudo der certo, eu vou trabalhando a segunda parte do tema moral e ética. Então vamos lá. O que é moral? E aí eu defino alguns critérios aqui. A moral é um conjunto de regras de um determinado grupo social. Este grupo social pode ser entendido como a família, a igreja, a escola, a comunidade. Qualquer aglomeração de pessoas que possuam um convívio, ele é considerado um grupo social. O Jusimar vai estar explicando instituições sociais de forma mais completa, então vocês podem estar vendo esse vídeo no YouTube, no canal, né, que eu disse, Plano B Podcast, que ele vai estar explicando melhor, mas a gente pode entender isso. E a moral ela pode variar de acordo com o grupo e com o momento histórico, né? Ela tem um caráter de universalização, podemos dizer, né? Ela vai ser os valores universais dentro do grupo social, mas ela também pode variar. Como a gente vive numa sociedade brasileira que é pautada por valores judaico-cristãos, né, por uma construção histórica europeia, claro que tem influências, né, africanas, influência dos nativos aqui, mas a gente vai ter como base principal justamente essa moral judaico-cristã. E ela meio que ela vai ser o nosso norteador. As nossas famílias elas tendem a seguir mais ou menos por esse caminho. Existem alguns valores que eles são tidos como universais. Nós não vamos entrar neste tópico no momento, mas a gente pode entender isso. Mas no geral, existem características próprias de cada grupo social que vai diferenciar. Eu gosto de dar muito exemplo em sala de aula sobre questão de turmas, né?
Por exemplo, nós temos a 301 e a 302. Embora eles sejam da mesma escola, embora eles sejam amigos, conhecem uns aos outros, o modo de agir, os valores implícitos em cada turma, eles diferem em relação um ao outro. Tem aquilo que se assemelha, mas tem aquilo que diverge. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o que nós chamamos de conceito de ethos, tá? O ethos de cada sala é de um jeito. Nós vamos trabalhar daqui a pouco sobre essa questão do ethos. Ética. Ética é uma disciplina filosófica que busca refletir e compreender as normas de conduta, regras e valores de um determinado grupo social ou até mesmo da sociedade como um todo. Esqueci um acento aqui. Podemos dizer que Sócrates, ele viveu cerca de 469 a.C. até 399 a.C. em Atenas, né? A gente sabe que ele morreu no ano de 399 porque há registros históricos a respeito disso, né? Ele foi condenado a tomar cicuta, a gente até brinca, fala que é suquita, né, que é uma espécie de veneno que era muito comum naquela época, a condenação ao suicídio voluntário, né? Involuntário, quer dizer. E aí ele é obrigado a se suicidar, tomar esse veneno e morrer por causa de várias questões. A gente deve trabalhar isso mais à frente. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que Sócrates ele é considerado o pai da ética, tá? Já que ele foi o primeiro que se tem registro a direcionar sua reflexão e seu pensamento ao homem e à sociedade. E aí eu falo que os pensadores ocidentais anteriores a Sócrates buscavam compreender a natureza e seu funcionamento. Este período é conhecido, esqueci do acento de novo, é conhecido como período da cosmologia ou período pré-socrático. Eu peço desculpa por esses pequenos erros de português, porque na verdade hoje eu editei podcast pela manhã, fiz o PowerPoint para a gravação do episódio do segundo ano, gravei o episódio do segundo ano, tive que fazer outras tarefas. E agora, né, no início da noite, eu montei essa apresentação, né, para estar fazendo agora, né, para fazer agora essa explicação. Então pode ser que tenha alguma coisa, porque eu nem cheguei a dar uma visualizada prévia, porque para dar tempo, porque eu preciso postar esse material o mais rápido possível, porque até então eu não passei nada ainda pro terceiro ano, e a semana já está encerrando, tá um pouco atrasado, até porque as coisas chegaram pra gente meio atrasado. Mas voltando lá, né? Por que eu falo isso, os pensadores anteriores a Sócrates? No outro vídeo, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, eu estou falando a respeito dos pré-socráticos. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos que se tem notícia, né? Os primeiros filósofos ocidentais. E eles é conhecido como período da cosmologia porque eles tentavam entender a natureza, o mundo, como ele funcionava. A preocupação com eles era entender a physis, né? A natureza. E Sócrates ele vai direcionar o pensamento ao ser humano e à sociedade. Então você vai ter, né, essa mudança de foco, né, no pensamento ocidental, no pensamento filosófico. Por isso que esse período é conhecido como pré-socrático ou período da cosmologia, porque é essa quebra. E Sócrates é considerado o pai da ética, o pai da moral, justamente, da moral não, mas o pai da ética, porque ele vai romper, tá, com esse pensamento. E aí, então é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Então vamos recapitular. Moral, né, é o conjunto de valores de determinado grupo social, e a ética é uma disciplina filosófica. A ética, ela tem como objeto o estudo, tá? O estudo da moral. Então é a primeira coisa que nós temos que entender. Então vamos dar continuidade. Etimologia. Eu sempre trabalho isso em sala, mas às vezes fica um pouco complicado, os alunos esquecem. Quem não é meu aluno que estiver assistindo o vídeo também pode ser que ele não entende. Mas etimologia ele vem do grego, etimologia, tá? Etimologia, tá escrito aqui. Composto por etmos, etmo e logia, né? Logia. É a parte da gramática que trata da história, origem das palavras e da explicação do significado de palavras através da análise dos elementos que a constituem. Por outras palavras, é o estudo da composição dos vocábulos e das regras de sua evolução histórica. Estudo da origem e da evolução das palavras, disciplina que trata da descrição de uma palavra em diferentes estados de língua anteriores, até remontar ao étimo. O que é que eu quero dizer com isso? Tomar um pouquinho de água, porque mais cedo eu não trouxe água e eu comecei a arrumar uma tossição porque a garganta vai secando. E não é corona, tá, gente? Graças a Deus eu tô fazendo isolamento. Claro que de vez em quando a gente precisa ir no supermercado, na farmácia, mas eu tô me protegendo, usando álcool bastante. Quando eu volto, tomo banho, eu estou me resguardando. Não só por mim, por meus familiares também. Mas voltando. Etimologia, basicamente, ela vai trabalhar com o significado original da palavra. Sua raiz, a origem e tal. Então a gente vai remeter à origem da palavra.
Por que eu falo sobre isso? Porque nós vamos agora fazer uma análise da etimologia da palavra moral e da palavra ética. Então vocês precisam entender o que seria isso. Em sala de aula eu sempre falo a etimologia da palavra tal, a etimologia de não sei o quê. Então quando vocês ouvirem etimologia, vocês têm que entender que é isso, tá? Ela vai estudar a origem das palavras, o seu radical, de qual língua que ela veio anterior, o significado original. Por que isso é importante? Porque às vezes as palavras elas mudam o significado ao longo do desenvolvimento, tá? Eu vou dar um exemplo. Recalcamento não é uma instância, mas é um comportamento do aparelho psíquico da nossa mente que ele tem como função bloquear os nossos traumas para que a gente consiga ter uma vida tranquila, tá? A psicanálise vai trabalhar com essa ideia de recalcamento, e aí o recalcado é aquele, né, que os traumas eles são bloqueados. Porque se a gente vivenciasse todos os nossos traumas, a gente poderia ter muito problema. Então o cérebro ele meio que bloqueia isso e a gente não consegue lembrar. Tanto que às vezes a gente as pessoas manifestam alguns problemas, algumas psicopatologias, alguns problemas psíquicos que estão relacionados a esses traumas. E aí o psicanalista ele trabalha para tentar desvendar o motivo, porquê e qual memória, né, qual trauma que está influenciando isso. E recalque, né, que tem a ver com recalcamento, hoje é visto como inveja, né? Até que tem aquela música da Valesca Posuda e tal. Então, quando você vai tentar entender o significado anterior, você vê que as palavras elas mudam, né? É igual resenha. Resenha é uma festa, uma reunião social, tal. A resenha, ela significa o quê, originalmente? A resenha, ela está relacionada à produção de um texto. Você produz um texto, por exemplo, uma resenha crítica. Você vai fazer uma análise crítica de alguma coisa. Então, quando alguém pedir para vocês fazerem uma resenha, não necessariamente é uma festa. Pode ser uma produção de texto. Tá? A palavra ética, ela vem do grego ethos, tá? Ethos, em grego, que significa índole pessoal, ou de ethos, né? Ela só muda a primeira letra. É um eta na primeira e um epsilon na segunda, se eu não estiver enganado. Se caso eu estiver enganado, alguém diz para mim nos comentários, mas se não me engano são esses nomes mesmo, tem muito tempo que eu não estudo grego. Ethos e ethos, tá? Eta e epsilon. Ethos com eta significa índole pessoal e ethos com epsilon significa hábito, costume, morada, tá? O latim, ele vem, né? Eu coloquei, nossa, que erro. A palavra moral, eu coloquei latim, vem do latim. A palavra moral vem do latim moralis, que significa hábito, costume, morada, maneira, caráter, comportamento pronto, tá? Assim, a palavra moral não traduz por completo a palavra grega originária. É que ética possui, para os gregos, dois sentidos complementares. O primeiro deriva de ethos, e significa numa palavra a interioridade do ato humano, né? Ou seja, aquilo que gera uma ação genuinamente humana e que brota a partir de dentro do sujeito moral. Ou seja, ethos remete-nos para o âmago do agir para a intenção. Por outro lado, ética significa também ethos, remetendo-nos para a questão dos hábitos, costumes, usos e regras, o que se materializa na assimilação social dos valores. Tá? Quais são as diferenças entre moral e ética? O idioma grego antigo possui duas palavras de grafias e significados similares. Ethos significa hábito ou costume e ethos, que significa caráter, disposição individual e inclinação. A palavra mores, de origem latina, ou moralis, era apenas uma tradução para as palavras derivadas de ethos, significando também hábito ou costume. O latim não diferenciava os costumes do caráter em sua tradução, o que causou muita confusão posterior. Muitos estudiosos consideram a ética e moral a mesma coisa. No entanto, a distinção que parece explicar a diferença entre os termos da melhor maneira é a seguinte: moral é o hábito e o costume, enquanto ética é uma filosofia da moral, uma tentativa de fazer uma ciência moral. Ou seja, está relacionado à questão da reflexão. O que nós entendemos como agir ético é um agir reflexivo, onde você vai pensar, né, sobre a questão dos valores, se aquilo ali é certo ou errado. Agora, já um comportamento moral é quando simplesmente você age de acordo com uma norma de conduta, né, como os próprios valores. Por exemplo, não pode roubar. Isso é uma questão moral. Por que não pode roubar? No momento que você questiona por que não pode roubar e tenta entender, né, isso, você já está transitando da moral para a ética. Mas basicamente a gente pode entender a ética, né, que o seu conceito original, o que é certo de compreender, é que ela é uma disciplina da filosofia, que é também chamada de filosofia moral. Você pode falar filosofia moral ou ética,
Vocês vão achar dessas duas formas. E a moral é justamente esses valores. A ética é o estudo sobre esses valores para tentar entender os costumes de uma determinada época, como que a sociedade desenvolve. E aí você vai ter vários pensadores depois de Sócrates que vão estar fazendo uma filosofia moral ou desenvolvendo uma ética, uma teoria ética. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem nos comentários que depois eu arrumo um jeito de responder. Se não der para responder nos comentários, eu faço um vídeo depois explicando melhor. Juízo de fato e juízo de valor. O juízo de fato é a afirmação que se propõe retratar, descrever algum aspecto da realidade. Se digo, Marcelo tem 70 quilos ou existem onças na floresta brasileira, estou fazendo um juízo dessa natureza. Um juízo de fato é qualquer afirmação que pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do fato de existir ou não a realidade descrita pela afirmação. Se afirmo, existem elefantes nas florestas brasileiras, posso considerar isso um juízo de fato? A resposta é sim. Mesmo que essa afirmação seja falsa e não existam elefantes por aqui. Ela pretendia descrever algo supostamente real, embora não tenha sido bem sucedido. Eu vou ler o que é juízo de valor e depois eu vou tentar explicar. Né? Um juízo de valor, por outro lado, não pretende descrever um aspecto da realidade, mas avaliar esse aspecto como bom ou ruim. Se afirmo que Marcela é uma pessoa boa, não estou fazendo uma descrição, estou avaliando o comportamento dessa pessoa. Da mesma forma, se digo que a desigualdade de riqueza existente no Brasil é injusta, não apenas afirmando que existe desigualdade no Brasil, estou atribuindo um valor negativo a essa realidade. Juízos de fato são também chamados juízos descritivos, na medida que se limitam a fornecer informações sobre a realidade. Eles descrevem a realidade para que possamos conhecê-la. Então, assim, eu acho que ficou bem claro, mas assim, só resumidamente, juízo de fato é quando eu estou emitindo um juízo sobre algo, se é real ou não, né? Se é um fato ou não, entendeu? Tipo, a bola é azul, eu estou emitindo um juízo de fato, tá? Quando a gente fala juízo, gente, é como se fosse uma sentença, uma expressão que está afirmando ou negando alguma coisa. Então, a bola é azul, é um juízo de fato. O que seria um juízo de valor? A bola azul é feia. Ou a bola azul é legal. Entendeu? Eu estou aplicando um valor àquilo. Um valor, uma qualidade, né? E aí ele vai ter essa diferença. Enquanto um está trabalhando a ideia de existência ou não existência, o outro está aplicando uma ideia de qualidade ou não à coisa. Dando continuidade. Juízos de valor, ao contrário, são normativos ou prescritivos. Eles são usados na maioria das vezes para influenciar o comportamento das pessoas. Se diz que a desigualdade no Brasil é injusta, quer influenciar o comportamento das pessoas de alguma forma, para que essa realidade injusta deixe de existir. Assim, um juízo de valor negativo serve para tentar fazer com que o fato avaliado negativamente deixe de existir. Um juízo positivo, por sua vez, serve para que o fato avaliado positivamente passe a existir ou continue existindo. Eu já expliquei anteriormente, isso aqui é só um reforço, tá? Essa parte de juízo de fato e juízo de valor, eu extraí, tá, dessa página da Filosofia na Escola, o texto. Eu peguei o texto e estou reaplicando o texto para explicar, tá? Para não precisar de ficar digitando, algumas partes eu acabei pegando fragmentos de alguns sites, né? Eu dei uma leitura, vi se aquilo ali batia com aquilo que eu já estava estudando, né? Que eu já tenho conhecimento prévio. E aí eu reutilizei. Eu fiz isso no outro vídeo, mas dessa vez eu resolvi colocar no próprio slide, em vez de só colocar na descrição. Os valores e ações humanas. Aí agora nós vamos entrar no PET. Eu peguei pedaços do PET, inclusive, para colocar aqui, tá? Então, basicamente está esse texto, vocês têm acesso ao PET. Quem não tem, eu vou estar deixando para ambos, né, na descrição, um link para vocês fazerem um download desse PowerPoint para vocês estudarem depois, que aí fica mais fácil. Vocês podem rever o vídeo, abrir o PowerPoint, dar pause, mas se quiser também dar pause e fazer uma leitura, essa parte aqui eu não vou ler muito específico não, porque eu acho que está muito grande. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, o texto vai trabalhar sobre a questão dos valores e ações humanas, e aí ele vai usar como modelo a filosofia de Sêneca, né? Quem que foi Sêneca? Ele foi um filósofo do período helenístico. O período helenístico ele vai vir pós o período socrático, né? Depois de Aristóteles. Aristóteles foi o último filósofo, grande filósofo do período socrático. E aí ele foi professor de Alexandre o Grande. E aí com a conquista da Macedônia, né, através de Filipe, rei Filipe, depois seu filho Alexandre, nós vamos começar a adentrar no período helenístico, né? Lembrando que
Sócrates, Platão e Aristóteles viveram um período de democracia, e o Aristóteles ele chegou a ver essa transição, né, da democracia para a dominação do Império Macedônico. E o que acontece? E esse período helenístico, ele vai desde essa época até a queda do Império Romano, ou seja, por volta do século IV a.C. até o século III depois de Cristo. Ele foi um dos principais filósofos estoicos. Só que a gente tem que entender o seguinte: o estoicismo foi um ramo da filosofia que ele vai estar lá na época de Aristóteles e ele vai até o fim do período helenístico. Ele acompanha o período helenístico. Então, essa corrente filosófica do estoicismo, ela é uma corrente muito longa. E Sêneca, ele está mais no final desse período. Tá? Só para vocês terem uma nota de curiosidade, Sêneca, ele é contemporâneo a Jesus Cristo. Embora ele não tenha dito nada, né, a respeito da figura de Jesus, parece-me que ele chegou a ter contato com Paulo de Tarso, né? É o Saulo, que depois se transforma em Paulo. Todo mundo conhece das cartas paulinas. Eles chegaram a trocar cartas, conversar, né, entre eles. Lembrando que Paulo, a gente vai falar isso também no podcast, né, do Plano B. A gente fala um pouco sobre isso lá quando a gente vai falar de mito e surgimento da filosofia, né, no primeiro episódio. Mas o Paulo, ele era um cidadão romano, ele tinha um conhecimento greco-romano, ele era um intelectual. E aí ele vai vir, né, para justamente dar essa estrutura intelectual para o cristianismo que estava crescendo. Porque os apóstolos eram pessoas comuns, pescadores, né, cobradores de impostos, artesãos, eles não tinham essa... Possivelmente eles nem sabiam escrever. Então, assim, o Paulo que vai trazer, né, justamente essa questão filosófica para o cristianismo. Se vocês pegarem as cartas paulinas, vocês vão ver que Paulo ele conceitua realmente assim, o que é o cristianismo. Porque os evangelhos eles narram mais, né, a experiência de Jesus, a vida de Jesus e tal. Paulo ele vai conceituar, ele vai sistematizar aquilo, tá? Inclusive, o trecho que eu mais gosto da Bíblia é Paulo, né, a carta aos Coríntios, que era uma cidade na Grécia. Paulo ele vai evangelizar os gregos e os romanos, né? E 1 Coríntios 13 tem um trecho, né, que fala sobre o amor, que para mim é o meu texto preferido da Bíblia. Inclusive o Legião Urbana escreveu uma música, né, Monte Castelo, para quem não conhece, escuta lá que vocês vão ver, é muito bom, tá? Então o Sêneca ele viveu em Roma, né, no final do Império Romano, ele foi pouco antes da queda, né, do Império Romano, ele teve esse contato com Paulo, foi contemporâneo de Jesus, e ele foi professor e conselheiro do imperador romano Nero, que é o mesmo que pôs fogo em Roma. Para que é um pouco, para aquelas pessoas que é um pouco mais velhas, tem até um programa de gravar DVD. Eu usei muito no final da minha adolescência, início da fase adulta, né? Que chamava Nero, que era justamente por quê? Porque queimava o CD, né? Para o CD, para você gravar nele, você tem que queimar ele. E Nero foi aquele cara que pôs fogo em Roma. Ele simplesmente pôs fogo em Roma e ficou olhando. E Nero foi discípulo dele. E o interessante que o Nero foi discípulo dele. Nero, na medida que foi crescendo, ele abriu mão dos ensinamentos de Sêneca, ele rejeitou os ensinamentos de Sêneca, e o que o Nero fez? Mandou, né, deu sentença de morte a Sêneca, ele teve que suicidar. Como eu falei, era muito comum essa coisa do suicídio voluntário. Sêneca depois tentou tirar o veneno do corpo, mas ele não conseguiu. Depois, se vocês quiserem, dá uma pesquisada, olha vídeos no YouTube que vocês vão saber sobre essa história, tá? Então, ele vai estar dentro desse período do estoicismo. E o que é interessante em relação ao estoicismo para a gente entender? Né? A filosofia estoica, ela se chama assim devido ao local que eles encontravam. Eu tava com esse nome na cabeça, eu não lembro, eu esqueci, se eu lembrar eu te falo. Mas era um local na Ágora onde eles se reuniam, tá? A gente pensa na filosofia, pensa no estudo de modo geral, hoje nas escolas, nas universidades, né? A filosofia, principalmente, ela vai ter uma característica muito academicista, né? De pesquisadores, de estudo. Então, assim, o que acontece é que... Só um minuto que eu tô tentando pesquisar aqui para ver se eu lembro no meu celular. Mas eles... nas Estoas, tá? Estoas, o nome do local. Desculpa essa agarrada. Mas assim, os estoicos, eles faziam sua filosofia em Estoa. Estoa é uma espécie de arquitetura, parecia um grande corredor, era uma parte fechada que compunha a Ágora. A Ágora era um grande espaço aberto,
E na ponta dessa ágora existia esse espaço que era um estoa. E os estoicos ficavam nesse local desenvolvendo sua filosofia. Ao contrário, né, do que hoje a gente vê, filosofia em sala de aula, filosofia acadêmica, a filosofia antigamente ela era feita em praça pública. Embora Platão teve a sua academia, sim, tá? A palavra academia ela é de Platão. Platão fundou a primeira academia. Ela chamava academia porque ela ficava em frente ao Jardim de Academos, que era um herói grego, campeão das Olimpíadas e tal. E o Aristóteles criou o Liceu. Mas a filosofia, ela tinha essa coisa de ser feito, né, de forma externa, no dia a dia, com outras pessoas. E ela tem esse papel, embora hoje não há uma valorização da filosofia, mas cabe a gente discutir essas questões, né? É o que o Gramsci dizia, que todos nós, de certa forma, somos filósofos. Por quê? Porque a gente utiliza da razão para tentar pensar o mundo. Claro que a gente não vai também banalizar a filosofia, mas nós podemos desenvolver teorias filosóficas e reflexões filosóficas. A gente pode pegar essas discussões e levar pro campo do dia a dia, do cotidiano. Na verdade, a gente deve fazer isso. Se você parar para pensar qualquer tema que você queira discutir, se você pesquisar, você vai ver que algum filósofo ao longo da história falou sobre aquilo. Possivelmente vários falaram sobre aquilo, né? Inclusive a filosofia sempre já falou sobre amizade, sobre alegria, sobre a felicidade acima de tudo, tá? Sobre a questão do bem, do mal, da existência de Deus ou não, como que a gente adquire conhecimento. Então a filosofia ela tem esse caráter universal, tá? E sobre a amizade é fato. Em Ética Nicômaco, Aristóteles fala a respeito da amizade. Então, assim, os estoicos, eles vão estar ali, tá? Eles vão estar pegando essa identidade de Sócrates sobre a questão da ética, da moral, e eles basicamente vão desenvolver uma filosofia moral. Eles vão se aproximar muito do que nós entendemos como filosofia oriental, inclusive, porque eles vão fazer uma espécie de filosofia de vida. A ideia deles é propor uma identidade, né? Algo que faça com que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais digna, né? O próprio Sêneca ele vai trabalhar com o conceito de brevidade da vida. Ele não acredita que a nossa vida ela seja uma vida curta, né? Porque muita gente acha que a vida humana é curta, né? Viver entre 80 a 100 anos. O que ele fala é que a gente desperdiça a maior parte do nosso tempo com coisas que não têm sentido. E aí, como a gente perde tempo, a gente acaba não vivendo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso, tá? Então, o texto do Peck vai trabalhar com dois conceitos, né? Ele vai trabalhar com o conceito de fortuna e o conceito de versalidade. Até fala aqui, ó, devemos igualmente mostrar docilidade e não ser escravos demais das resoluções que tomamos. Ceder de boa vontade à pressão das circunstâncias e não temer mudar. Seja de resolução, seja de atitude, contamos que não caímos na versalidade, que é de todos os caprichos mais prejudicial à nossa tranquilidade. Ou seja, ele vê a versalidade como algo negativo, embora a gente ache que ser versátil é algo bom, né, hoje em dia. Mas é porque a gente tem que pensar muito no conceito. A filosofia trabalha muito com isso. O que é versalidade para ele, tá? O que nós entendemos como versatilidade para ele é algo como volúvel, né? Ele aceita a mudança, ele acha que nós devemos mudar, que devemos nos adaptar, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso de forma banal. E aí ele vai estar criticando isso. E aí ele fala o seguinte, ele vai trabalhar com a ideia de fortuna, né? E o que é fortuna? A gente precisa entender bem o que é isso. E aí na segunda parte eles vão falar justamente sobre isso. Fortuna é uma divindade romana, tá? Ela é associada à divindade grega Tike, tá? Mas a palavra fortuna ela remete à divindade romana, que seria uma espécie de sorte. Né? Ela, na verdade, era responsável pela sorte, pelo acaso e pelo imprevisto. Tá? Então, quando a gente fala fortuna e infortúnio, né? A palavra infortúnio a gente entende como algo de ruim. E a palavra fortuna é algo bom, né? É uma sorte pra gente. Então, os estoicos eles viam o acaso como erro e ilusão. Por quê? Porque eles tentavam entender o mundo de forma racional. Então, para eles tudo há uma razão. Para eles não existe um acaso. Então, tudo é determinado e tudo existe um motivo para agir daquela forma. Então, ele acaba mudando essa ideia de fortuna. Embora a fortuna ela está relacionada à sorte, acaso e imprevisto, ele não consegue
perceber a fortuna, né, essa divindade, como um acaso. Para eles são coisas contemporâneas. Contemporâneas não, são opostas, são coisas distintas, tá? Né? Vocês já viram falar da roda da fortuna, né? Que hora você tá em cima, hora você tá embaixo. Ela é utilizada no tarô, mas ela é utilizada em livros, né? Em alguns jogos, tal, nesse sentido, tá? Então, assim, para eles há uma razão para tudo. Então, a fortuna, que é essa sorte, na verdade, ela é uma espécie de destino que vai nos orientar a viver. E aí cabe nós tentar compreender que as coisas acontecem por algum motivo e que é melhor a gente compreender isso e aceitar que as coisas sejam, né, que haja mudanças na nossa vida, do que a gente achar que é o acaso, a gente culpar alguma coisa, tá? Outra coisa que trabalha é a questão da versatilidade. Como eu disse anteriormente, ele vê como algo negativo, né? Porque a gente até estranho pra gente. Mas ele usa o termo volúvel, como eu disse, tá? Do que mais a ideia de versátil. Para ele, versátil é abrir mão do acaso, não, é como se fosse o caos, né? É algo muito extremado. E aí eu peguei um pedaço, né, contando um pouco a história dele, né, Lúcio Aneu Sêneca, ele foi um importante escritor do Império Romano, ele é filho de um grande orador também chamado Sêneca, né, Ananeu Sênecas, e ele foi educado em Roma, onde ele estudou retórica e filosofia, tornando-se advogado e foi membro do Senado Romano, tá? E depois ele foi um magistrado. Não existia essa coisa de estudar, né, direito igual existe hoje. Essa coisa da fragmentação do conhecimento é uma coisa muito nova. Então as pessoas estudavam filosofia, estudavam arte de argumentação, estudavam astronomia, estudavam matemática, e a partir daquilo ali, daquele conhecimento que eles tinham, eles conseguiam desenvolver seus ofícios, né? Com a formação do Estado moderno, com a fragmentação do conhecimento, começou a ser determinadas profissões e ramos de estudo específico. Mas para quem curte direito, quem pretende estudar direito, sabe-se ou não, né? Não sei se você sabe, mas a base filosófica é muito pesada. Então, para quem não gosta de filosofia e quer estudar direito, pode se preparar, tá? Assim como a psicologia e outras ciências. E aí fala que o trabalho da filosofia dele que vai despertar o maior interesse, né? E posteriormente no Renascimento eles vão resgatar muito essa visão dele, tá? Que ele fala um pouco sobre a questão da consciência, que ele entende como uma capacidade que o homem tem de distinguir entre o bem e o mal. Ela é inerente ao ser humano que não pode se livrar dela ou escondê-la, pois o homem não consegue se esconder de si próprio. O criminoso pode evitar a punição da lei, mas não evita a punição dentro da sua consciência, que traz juízo íntimo de seus atos. Por isso mesmo o pecado estaria inserido na estrutura e nas fundamentações do homem, e para nos tornarmos homens necessitamos da prática de pecados. Se o indivíduo nunca peca, não é homem, mesmo sábio é um pecador, porque através do pecado ele realizou a experiência de diferenciação entre o bem e o mal. Ou seja, né, para ele a consciência é algo próprio do ser humano. Para a gente desenvolver a nossa consciência, né, nós precisamos errar, cometer coisas ruins. E a partir dessa experiência a gente começa a compreender o que é bem ou mal, e aí a gente consegue o quê? Se tornar pessoas melhores. Por mais que a gente cometa um erro e outras pessoas não fiquem sabendo, a nossa consciência sabe, e isso pesa pra gente. Embora a gente tente nos enganar, mas a gente sabe que no fundo aquele ato foi errado. E aquilo ali nos persegue. Então cabe a nós o quê? Compreender os nossos erros, aceitar os nossos erros e evitar de ficar criando justificativas, né? O problema é que a maioria das pessoas tentam criar justificativa para os seus erros, e com isso elas esquivam disso, mas no fundo a consciência está ali batendo. E ela pode gerar uma série de problemas depois, tá? Como eu tinha dito no outro vídeo, né? E também no podcast, a escravidão, a gente fala de escravidão, a gente pensa muito na escravidão dos negros, né, vindo da África. Mas a escravidão, infelizmente, é algo que o ser humano sempre fez ao longo da história. Hoje a legislação não permite, né, a existência de escravidão, pelo menos aqui no país. No mundo todo é mal visto, né? Não sei se existe. Você não tem, né, uma escravidão, né, legitimada, mas nós temos o que chamamos de trabalho análogo à escravidão. Inclusive, se for, né, denunciado, investigado e comprovado, a pessoa ela vai ter que ser punida em função daquilo, né? Podendo ser presa, aquela coisa toda. Então, assim, teve até um caso
aqui próximo da minha casa, na região do Petrolândia, saiu até no jornal, de um restaurante que ele era uma seita evangélica lá de São Paulo. Ele convenceu os fiéis a venderem seus bens, entregarem o dinheiro da igreja e morar como em uma comunidade aqui. E aí eles trabalhavam nesse restaurante, que era um restaurante durante o dia, à noite era um barzinho. E tudo lá era muito barato, sempre muito cheio, mas por quê? Porque não eram pagos os salários dos funcionários. E a maioria das coisas que vinham eram de uma fazenda, que também tinham pessoas que estavam trabalhando ali de graça. Eles trabalhavam de graça, almoçavam no restaurante, comiam as sobras, moravam todos na mesma casa. Então, assim, isso é um trabalho análogo à escravidão. Eles não tinham salário, eles não tinham direito de ir e vir. Mas nesse caso, eles eram manipulados psicologicamente por causa dessa religião, dessa seita, que convenceram a fazer isso. Isso em alguns lugares que é como a escravidão no Brasil até hoje. Inclusive no Brasil existem locais que tem isso ainda. Infelizmente, a gente não conseguiu superar essa cultura da escravidão no país. Né? Sem falar do preconceito, outras coisas, né? Possivelmente a gente deve discutir nos futuros podcasts, principalmente quando a gente for trabalhar a sociologia, tá? E ele era contra a escravidão. Então, assim, então ele define que o que vai defender, né, definir o que é uma pessoa nobre ou uma pessoa escrava vai ser o quê? A sorte do nascimento. Mas para ele, a origem de todos os homens, né, eles são iguais à nobreza, e isso é uma coisa que é... Como que eu posso dizer? Era uma questão social que ele não concordava, ele combatia isso. Para eles, a ideia de nobreza e escravo, ela tinha que ser o quê? Uma construção do espírito, e não uma coisa determinada, né? Então ele criticava. Depois vocês dão uma olhada aí, dão uma leitura nesse pedaço do PowerPoint, que vocês vão conseguir entender, dar um pause aí para ler, tá? Ele passou a viver em Roma, né, por volta do 5º ano da Era Comum, e viveu um tempo no Egito. Despertou a inveja do imperador Calígula, que tentou assassiná-lo, mas segundo algumas fontes teria desistido, pois acreditava que ele logo morreria devido à idade avançada. Em 41 d.C., envolveu-se num processo por suas relações com Júlia Lívila, uma sobrinha do imperador Cláudio, e foi acusado de adultério, sendo exilado para Cócega, onde viveu até 49 d.C. Desculpe, engasguei. Em 54 a 62, foi conselheiro do imperador Nero. Acusado de participar da conspiração de Piso, que teria planejado assassinar o imperador, foi condenado ao suicídio, que eu já tinha dito. Em 65 d.C., ele cortou os pulsos na presença de amigos, no que foi seguido por sua esposa Pompeia Paulina. Tá? Então ele foi obrigado a cortar os pulsos e perder o sangue. O que acontece? Vocês verem as datas, né? Jesus morreu por volta de ano 30. E ele morreu em 65. Então ele né? Ele participa desse período, só que em Roma, né? E no Egito, ele não chega aí. Mas aquela região era conhecida, os povos, né? Eles tinham contato, tudo era dominado pelo Império Romano. Então, uma curiosidade que não sei que você sabe, a diferença entre monarquia e império. Porque, na verdade, os romanos, eles viveram o período da monarquia, viveram o período da república e depois vivido o momento do império. Qual que é a diferença? A monarquia é muito específico, por exemplo, a monarquia portuguesa. O rei, ele domina Portugal. Portugal, né, e as pessoas, os seus súditos são todos de Portugal, aquele mesmo povo. Já o imperador, ele expande seu território para outros povos, e ele obriga os outros povos a serem súditos deles. Então o imperador, ele é acima, né, da figura do rei, é algo muito maior. Então por isso que é chamado de Império Romano, mas o Império Romano ele começa depois da República, tá? E aí no final onde vai ter sua decadência. Quando Jesus, né, o período que Jesus viveu, ele é o período do Império Romano. E o período que o Sêneca viveu também é o período do Império Romano, tá? Então basicamente, gente, era isso que a gente tinha que dizer. Lembrando, né, nós vamos trabalhar nos próximos vídeos, quando for aprofundar um pouco mais moral e ética, a sabedoria dos estoicos, mas basicamente eles falam sobre isso, que a gente deve aceitar a vida como é que ela é e não viver em função do acaso. Nós temos que compreender a vida racionalmente, tá? Sendo que ele foi um grande pensador, ele foi resgatado por outros pensadores no futuro, ele foi resgatado principalmente no Renascimento, mas ele vai desenvolver essa filosofia estoica e vai embasar ela, tá?
pensando sempre nessa questão do agir, da interioridade, da justiça, da virtude, da benevolência, tá? No mais, eu vou ver se eu lembro, né, de colocar na descrição um vídeo que fala um pouco mais sobre a sabedoria dos estoicos. Se quiser ver, né, sobre estoicismo, é da Nova Acrópole, tá? É uma espécie de escola filosófica independente que não está ligado à academia, mas eu estava vendo esse vídeo, é um vídeo muito bom, e vocês podem fazer outras pesquisas também, tá? Nós temos aqui as atividades, tá? E aí, quem não for baixar o PDF, eu peço para dar um pause. Mas eu acho interessante baixar o PDF, porque além de você ter acesso à atividade, vocês vão ter mais facilidade de ver, né, o que foi colocado. A primeira questão é qual o significado da palavra ética, que está no início. Qual o significado da palavra moral. Qual a diferença entre moral e ética. Cite 5 exemplos de valores existentes em sua família que se assemelham a outros grupos sociais. O que é juízo de fato, o que é juízo de valor, explica os conceitos de fortuna e universalidade de Sêneca. Quem foi Sêneca? Descreva um pouco a sua história. Então é tudo que foi falado, né, nesse PowerPoint, foi falado, né, nesse episódio, nesse programa. E no mais, se alguém tiver dúvida, deixa nos comentários ou envie e-mail, tá? Aqui tá as páginas que eu usei como base, tá? Se alguém quiser depois dar uma olhada. Muito obrigado a todos, bons estudos, tá? E aqui estão os meus contatos. akspereira@gmail, meu e-mail pessoal, planobeduca@gmail.com, que é o plano do canal que a gente tem aqui no YouTube também, tá? Se eu não me esquecer, eu vou ver se eu deixo o link do canal para vocês acessarem. Mas se caso eu esquecer, só vocês digitarem Plano B Podcast no YouTube que vocês vão achar. O meu Instagram, AKS Pereira, caso vocês queiram me seguir lá e mandar alguma mensagem. E do podcast Plano B também, tá? @Plano B Podcast. Seguem lá, dá uma força pra gente. E principalmente, tá? Além de dar o like e nos seguir tanto o meu canal como o Plano B, compartilhe, difunda, né? Passe esse conhecimento para frente, não deixe esse conhecimento preso para que as outras pessoas tenham acesso. Não só o pessoal da escola, que é o seu professor, mas até de outras escolas. Os meninos que são os meus alunos podem passar para os colegas de outra escola. Pessoas que estão vendo podem passar também. Porque isso vai ser interessante, vai ser bom, porque é um material, né, alternativo ao plano de tutorial. Às vezes tem um pouco de dificuldade, isso aqui pode auxiliar, tá? Lembrando que a gente deve gravar um podcast sobre esses temas. Aí eu não sei se a gente vai conseguir desenvolver tudo, mas vai ser de forma mais contraída. Mas a gente deve remontar isso, ter a opinião de outros colegas meus também, para tentar fazer uma roda de conversa, tá? No mais, novamente, muito obrigado, tenham bons estudos e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!